Vocês sempre perguntam bastante sobre Itaúsa, é uma das ações que tem maior número de investidores pessoa física, então estou fazendo esse vídeo bem mais para o pessoal que está começando agora e não sabe a distinção entre Itaúsa 3 e Itaúsa 4, né? Geralmente o pessoal pergunta assim, é melhor o quê? Itaúsa 3 ou Itaúsa 4, né? E não existe necessariamente um melhor, mas existem alguns parâmetros. Aqui eu vou trazer apenas três de liquidez, o payout analisado, por exemplo, e como é a distribuição do provento por ação. Então, três parâmetros aí. Obviamente, eu poderia analisar bem mais outros indicadores, mas eu estou frisando nesses três, ok? A gente vê que as ações preferenciais, tá? Ó, o número de ações preferenciais sem direito a voto não pode ultrapassar. Eu estou aqui basicamente no estatuto social da Itaúsa, né? Toda empresa listada na bolsa tem um estatuto. Basicamente, para mim não ficar lendo aqui, ó, 300 coisas que tem no estatuto da Itaúsa, eu fiz de maneira bem mais simplista. Então, eu fui olhar lá o payout, tá, da Itaúsa entre Itaúsa 3, tá, Itaúsa 4 e Itaúsa 3, tá? Deixa eu colocar aqui um pouco mais legível, tá, para ficar mais a diferença. Então, se a gente observar, eu lembro bem nesse último call que teve com os executivos da Itaúsa já no ano de 2022, eles frisaram bem que a Itaúsa já chegou a pagar um payout muito bom para o seu acionista, em torno de 90 a 100 e pouco, alguma coisa, como eu estou mostrando aqui, tá? Então, a gente vê que Itaúsa já teve um excelente histórico de pagamento ali de payout, tá? Inclusive estabelecida em estatuto. Então, se a gente olhar esses anos aqui, basicamente de 2019, foi um período aí que ela pagou muitíssimo bem ao seu acionista. Mas o que que acontece? Se a gente observar, tá? Depois ali de pandemia e por aí vai, a gente observa que caiu pra caramba esse payout aí de distribuição ao seu acionista. Inclusive, aqui está até o mês 3 de 2022 o payout, tá? Porque geralmente é atualizado a cada trimestre que as empresas divulgam seus resultados de balanço aqui pela plataforma que eu utilizo para base de análise, tá? Então, o que que acontece? O executivo da Itaúsa, ele mencionou bastante que esse atual cenário da empresa, eles estão fazendo bem mais aquisições em novos negócios do que propriamente dito, o objetivo da empresa seria pagar proventos aos seus acionistas. Então, não é a prioridade que eu estou querendo dizer, necessariamente pagar um proventos acima de 6% de dividendo e yield, como já vinha aqui nesse período que eu estou mencionando. Tá? Inclusive, o executivo da Itaúsa chegou a mencionar esse período em um call com analistas, tá? Então, é uma empresa que paga proventos, mas não é tão gordinho, digamos assim, como outras empresas listadas na bolsa. Não é aquele valor tão representativo, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente olhar a diferença de payout das ações ordinárias para as ações preferenciais, que têm a preferência em pagamento de dividendos, vocês observam que é a mesma coisa, ok? Então, aqui não tem uma distinção em termos de payout, concordam? Então, é a mesma coisa. Quando a gente vem aqui analisando um outro parâmetro, que é o provento, tá? Que essas empresas distribuem, a gente observa também que está vendo aqui, ó, existe a mesma coisa? Sim, concorda? Então, ó, 0,55, 0,55, 0,38, tá vendo? Então, o provento, basicamente, também não muda de Itaúsa 4 e de Itaúsa 3. Então, é praticamente a mesma coisa. Agora, será que em termos de cotação, que seria um outro parâmetro a ser analisado, muda? E de liquidez? Aí muda. Então, vamos aqui na plataforma, só para mostrar para vocês o que a gente chama de liquidez, que é o risco de liquidez. Então, se eu colocar aqui a Itaúsa 3, que é a ação ordinária que não tem a preferência de pagamento de proventos, eu tenho um risco maior de liquidez, que só tem aqui para a gente observar, em termos de negociabilidade, 162. O que é risco de liquidez? É basicamente eu vim aqui qualquer dia, tá? E dizer, olha, eu não quero mais ter Itaúsa 3 na minha carteira.
eu quero vender. Aí você vai lá, coloca para vender, né, as suas ações e etc. E não tem ninguém para comprar. Um exemplo, naquele determinado dia que você colocou para vender. Isso a gente chama de risco de liquidez. Se a gente olhar Itaúsa 4, ação preferencial, que tem a preferência de recebimento de dividendos, a gente vê que o grau de negociabilidade na Bolsa é altíssimo. 17.112, do que eu estou pegando aqui como parâmetro, tá, de negociabilidade do dia 20, que foi da última sexta-feira, ok? Então, é bem mais alto. Então, quer dizer que se eu colocar para vender, existe uma possibilidade muito maior de alguém já comprar de imediato, digamos assim, porque a negociabilidade é muito maior, tem muito mais acionista, é uma ação muito mais que tem compra e venda de ativos e etc, etc. Então, tem uma maior negociabilidade. Eu vou até entrar aqui, só para mostrar para vocês, a Bolsa já fechou por esse horário, que eu estou analisando, tá? São 17h40, porém, eu vou só aqui para a gente ter um parâmetro do que eu quero analisar com vocês, tá? Eu vou colocar a ação aqui só para a gente fazer um briefingzinho de análise rápido, um pouco mais simples, tá? Então, eu vou colocar Itaúsa 3 e vou colocar ali basicamente a Itaúsa 4 também aqui na base da carteira, tá? Eu acho que eu já tinha até Itaúsa 4 aqui. Mas eu vou pegar a 3, porque a 3 é a que tem menor negociabilidade na bolsa. Tá vendo aqui, ó? A 4 e tem a 3, tá? E aí, basicamente, deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu ver se ela veio para cá. Itaúsa e TSA4. Deixa eu pegar ela aqui só para mostrar para vocês o que eu quero, que é posição de corretoras. Deixa eu ver se ele vai me dar. Vai sim. Tá? Então, se a gente olhar aqui Itaúsa 4, obviamente já encerrou porque está em leilão nesse momento, tá? Por uma questão de horário, mas a gente vê que o grau de negociabilidade dessa empresa listada na Bolsa, geralmente quando a gente acompanha diariamente, é muito maior. Tá? Por quê? Porque geralmente a Itaúsa 4 tem uma maior negociabilidade na Bolsa, tem um maior número também de acionistas e etc. Se a gente olhar, eu não sei por que ela não veio para cá, a ITSA3, tá? Deixa eu puxar aqui de novo. ITSA3 que eu quero. Exatamente, eu quero para cá. Deixa eu ver. Pronto, ela veio. Vou minimizar aqui só para a gente ter uma base de análise. Eu vou pegar a posição das corretoras, eu poderia pegar fluxo de preço, poderia pegar inúmeras coisas, tá? E a gente vê aqui, basicamente, que, obviamente, o mercado já fechou nesse horário, mas sempre tem alguém comprando e vendendo também as ações da empresa, ok? Então, tem uma certa negociabilidade no mercado, ok? Mas é bem menor esse fluxo comparado a uma ação da Itaúsa 4. Então, primeiro outro parâmetro muito importante é a questão da liquidez. Então, Itaúsa 4, a liquidez é melhor, certo? Aí a gente poderia analisar vários outros aspectos, na minha opinião, ROI, por exemplo, índices de rentabilidade, a questão da visão macroeconômica de balanço, uma série de outros indicadores. Eu estou pegando de 3, tá? Que é o risco de liquidez, grau de negociabilidade na Bolsa, que eu acabei de falar. Outro parâmetro que eu posso pegar aqui com vocês é também a questão de preço. Então, a gente vê que a Itaúsa 3 é 9,81 a cotação aí no dia 23 de maio de 2022. E se a gente olhar a Itaúsa 4, a cotação é 9,50. Então, veja que a diferença em termos de cotação é muito pequena, certo? Então, entre uma empresa, provavelmente, que tem maior negociabilidade, que é a Itaúsa 4, contra uma empresa que tem menor liquidez, que é a Itaúsa 3, e a gente percebe que a diferença na cotação não é tão gritante assim, então, qual é a sua preferência? A resposta eu já meio que disse implicitamente, tá? Então, a grau de negociabilidade é a 4. Agora, Van, eu tenho a Itaúsa 3, tem problema? Não. Eu mostrei que em termos de payout, em termos de proventos, basicamente a empresa ela acaba pagando ali dentro de uma sequência igual praticamente aí como eu estou mostrando. Então, não tem essa diferença tão grande nesse sentido, mas grau de negociabilidade
tem sim essa enorme diferença. Outro ponto que a gente poderia analisar também seria a questão, principalmente com relação aos balanços da empresa, tá? Então, se a gente vir aqui na política de dividendos da Itaúsa, que é uma grande empresa, obviamente, a gente pode olhar com mais calma, vou compartilhar aqui a tela com vocês, da política de dividendos dela, tá? E aí a gente vê ó, que os dividendos trimestrais que ela paga é 0,02 por ação. É muito baixo, tá? E geralmente é nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, ele já está dizendo que é basicamente isso. Tá? Os dividendos do terceiro e quarto trimestre de 2021 foram substituídos por juros sobre capital próprio a 0,02. Então, é bem baixo o histórico que a gente vê de Itaúsa. Se a gente planilhar isso e pegar a base de dados do que ela já vinha pagando, de JCP, tá, de dividendos totais e etc., a gente observa que diminuiu bastante, como eu já tinha comentado anteriormente, tá? Então, se a gente olhar aí todo o histórico de 2019, mas eu vou pegar de 2022, que é o ano de competência que eu estou. Veja que o pagamento de 2023, aqui, ó, da posição acionária, data de pagamento. Vou até ampliar aqui nas minhas telas, só para a gente poder ver um pouco. Ai, sorry. Espera ainda. Pouquinho. Não. Só minimizar um pouquinho aqui para não ficar tão grande, tá? Basicamente. Ok? Então, o que acontece? A gente observa que da posição acionária de 2022, que já foi aprovado, o pagamento já está aqui descrito, que será em 2023. Então, sempre olhar a barra do líquido, que será pago, e não do nominal, mas o líquido, tá? Isso aqui é JCP, ok? E a gente vê aqui que para o ano, a posição acionária de 2022 aqui, ó, a data de pagamento já ocorreu, tá certo? Então, sempre em cima do valor líquido, tá? Então, aqui também, esse pagamento já ocorreu. E aqui, quando a gente olha, basicamente, são pagamentos que ainda vão ocorrer. Então, veja, já está provisionado, como a gente chama na contabilidade, o que vai ser pago para o ano de 2023. Então, eu já sei que esse pagamento aqui, que ela está me mencionando, esses dividendos trimestrais é bem baixo. Então, não é algo né, como a gente vê de outras empresas. Então, veja, o acionista tem direito a receber 25% do lucro líquido apurado em cada exercício. Para vocês terem noção, por exemplo, um Banco do Brasil, o payout de Banco do Brasil é em torno de 40%. Tem empresa que paga até bem melhor do que, né? Enfim. Então, é bem mais baixo, ok? Então, qual é a estratégia bem mais da Itaúsa, no meu ponto de vista? São essas aquisições que a empresa vem fazendo e vem relatando a cada balanço financeiro que ela vem divulgando. E aí são esses pontos que eu acho interessante, às vezes, permanecer com Itaúsa na carteira. E não propriamente dito pelo fato dela estar pagando dividendos ou JCP, já que pela própria política da Itaúsa, tá? É isso que eu estou mostrando e mencionando. Outro ponto importante, o próprio executivo da Itaúsa, no último call com os analistas, tá? Nessa temporada de divulgação de balanço, deixou bem claro que, a princípio, a Itaúsa não tem nenhuma previsão de alterar o que está aqui sendo mostrado dentro do site do RI. Logo, mas aí talvez a Itaúsa mude daqui a 2 meses. Não tem essa previsão, porque a empresa ela está fazendo muito mais aquisições nesse momento, utilizando o dinheiro de caixa dela, justamente para essas últimas aquisições que têm sido feitas pela empresa. Então, essa é a prioridade que a gente observa da Itaúsa. Se você quiser ver aí, basicamente, o que é o portfólio da Itaúsa, lá no site do RI da empresa, tem todo o portfólio da empresa, como é que ela é composta, uma série de detalhes, né? Quem são as empresas que estão dentro do grupo, Alpargatas, Copa Energia, enfim, tá? E ela vem fazendo importantes aquisições aí no mercado. Então, a estratégia da Itaúsa é nesse sentido. O ponto que você deve, talvez, questionar é o seguinte:
será que vale a pena, dentro dessas aquisições que a Itaúsa vem fazendo, faz sentido eu ter Itaúsa na minha carteira? Eu acredito nesses projetos, eu acredito no que ela está executando. Pode ser que no futuro, daqui a 4, 5, 10 anos, 8 anos, enfim, essa empresa possa voltar a pagar um payout tão bom como ela já pagou em outros carnavais, né? Como, por exemplo, em 2019, um exemplo. Será que ela pode ter essa perspectiva? Então, são pontos que você deve analisar. Então, recapitulando, o que a gente falou aqui foi basicamente um comparativo de liquidez, um comparativo de payout, um comparativo de proventos por ação pago e a cotação da empresa, tá? Entre Itaúsa 3 e Itaúsa 4, que é uma hold. E outro ponto de comparativo foi sobre o estatuto social da empresa e o que é que ele está executando de pagamento, né? Qual é a perspectiva dessa empresa? Foi outro ponto também analisado aqui nesse vídeo, beleza? Vou colocar aqui na plataforma do AGF+, jeito básico de investir, para dar uma luz principalmente para o pessoal que está iniciando agora. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E esses vídeos um pouco mais comparativos e didáticos, bem mais educacionais, gradualmente a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Beijão, espero ter ajudado aí todo mundo. Até a próxima.